Doutor, o patrão pode mudar o horário de trabalho do empregado? Essa é a questão que eu vou responder no nosso vídeo de hoje. Fala, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos em meu canal. Quem fala é Rodrigo, sou advogado trabalhista e hoje aqui no nosso Dica Trabalhista eu quero responder a seguinte questão para vocês. Doutor, a empresa pode mudar o horário de trabalho do empregado? Se esse conteúdo é relevante para você, se esse conteúdo é importante para você, se inscreva aqui no nosso canal. Aqui postamos semanalmente dicas sobre os direitos trabalhistas, muita coisa sobre a revisão do FGTS, então se inscreva para você não perder nenhum conteúdo. Deixe o seu like para que esse vídeo fique relevante e chegue para outras pessoas. Quer conhecer melhor o nosso trabalho? Nos acompanhe no nosso Instagram, @galatiadvocacia. Doutor, afinal de contas, o patrão pode mudar o horário de trabalho do empregado? Meus queridos, uma mudança de horário de trabalho é uma alteração no contrato de trabalho. E para existir uma alteração no contrato de trabalho, via de regra, para essa alteração ser considerada válida, é preciso atender dois requisitos. Primeiro, para que tenha uma alteração no contrato de trabalho, essa alteração tem que ter consentimento do empregado, esse é o primeiro requisito, e o segundo requisito, para essa alteração ser válida, não pode causar prejuízo diretamente ou indiretamente para o empregado. Então, essa é a regra geral para que tenha uma alteração no contrato de trabalho. Consentimento do empregado e não cause prejuízo para o trabalhador essa alteração no contrato de trabalho. Então, regra geral, para mudar o contrato de trabalho tem que seguir esses dois requisitos. Entretanto, eu tenho que trazer para vocês aqui, embora exista essas regras para alteração do contrato de trabalho, existem também exceções a essa regra. E eu vou falar para você aqui, você vai saber, você vai identificar, porque eu tenho certeza que você vive isso na prática. Existem algumas situações que a empresa pode alterar o contrato de trabalho do empregado. Essa alteração pode causar prejuízo, essa alteração não depende de concordância do empregado, então às vezes o empregado não concorda, às vezes aquela alteração causa prejuízo e ela é considerada válida na forma da lei. Por quê? Porque é uma exceção à regra que eu mencionei para vocês anteriormente. Esse poder de fazer pequenas alterações do contrato de trabalho é atribuído à empresa por conta do poder diretivo que a empresa tem de dirigir a prestação de serviços. Doutor, mas fala exemplos de quando a empresa pode alterar o contrato de trabalho, mesmo sem a minha concordância, mesmo que isso cause prejuízo, e isso ainda vai ser considerado válida. Me dá exemplos disso. Vou dar exemplos para vocês. Primeiro exemplo, implementação ou até mesmo mudança de uniforme. Veja, se a sua empresa quiser implementar que você use uniforme ou até mesmo mudar o uniforme que você já usa, ela vai colocar isso para você, ela vai impor isso para você, trabalhador, e mesmo que você não concorde, mesmo que isso te incomode, te cause algum prejuízo, você vai ter que acatar. Um segundo exemplo seria a alteração de maquinária. A partir de amanhã a empresa muda totalmente as máquinas da empresa. Você, trabalhador, vai ter que acatar essa alteração e acabar fazendo ali o que a empresa pedir para você fazer agora com esse novo maquinário. E o terceiro exemplo é justamente o tema do nosso vídeo de hoje. Algumas pequenas alterações de horário de trabalho a empresa pode sim fazer, mesmo que isso cause prejuízo para o empregado e mesmo que o empregado não concorde com essas alterações. Doutor, mas me dá exemplos de que alterações de horário a empresa pode fazer. Vamos para os exemplos. Primeiro exemplo, o empregado que trabalha das 7 às 17, faz ali 1 hora de almoço, entretanto a empresa precisa que ele comece a trabalhar às 8 horas da manhã e sair às 18. Veja, a empresa alterou o horário de entrada e o horário de saída. Essa alteração foi ínfima, apenas o empregado começou a entrar um pouco mais tarde e sair também um pouco mais tarde. Veja, neste caso, essas pequenas alterações de horário, a empresa pode sim, está dentro do poder diretivo fazer essas pequenas alterações de horário. Agora calma aí, vamos para o segundo exemplo. Imagina que o trabalhador tem uma jornada de trabalho de segunda a sexta, dá mais ou menos ali 40 horas por semana trabalhada.
e aí a empresa resolva abrir o estabelecimento comercial aos sábados e por conta disso, fala para o trabalhador que a partir de tal data ele vai começar a trabalhar aos sábados 4 horas a mais para fechar 44 horas na semana, que é o previsto em lei. Essa alteração de horário que vem com um acréscimo de horário sem a percepção de um salário correspondente, porque esse empregado vai começar a trabalhar mais horas, então ele tem que receber um acréscimo salarial por essas 4 horas a mais. Essa alteração de horário, se não tiver um acréscimo de salário correspondente, ela não pode acontecer. Então é o segundo exemplo. Doutor, mas e se caso a empresa implementar esse acréscimo de horas e não pagar o salário correspondente a esse acréscimo? Nesse caso, você, trabalhador, pode buscar um advogado e verificar a possibilidade de entrar com uma ação trabalhista. Vamos agora para o terceiro exemplo, a alteração de turno de trabalho. Se liga só nessa situação. Imagina que o trabalhador tenha a sua jornada de trabalho no período da noite. Então o empregado trabalha no período da noite, no turno da noite. E a empresa precise que a partir de tal data ele comece a trabalhar no período do dia, no turno do dia. Essa alteração de turno, alterar o turno do empregado, do turno da noite para o turno do dia, a empresa pode fazer sim, pois é considerado para os tribunais trabalhistas que essa alteração do turno da noite para o turno do dia traz para a saúde do trabalhador um benefício, uma vez que o trabalho no período noturno é considerado prejudicial para a saúde do trabalhador. Então a empresa pode sim alterar esse turno de trabalho para que o empregado saia do período da noite, vá para o turno do dia, e a empresa, neste caso, não vai pagar mais o adicional noturno, porque este empregado não trabalha mais no período noturno, e entende-se que aí existe uma situação onde a empresa está fazendo um bem para o trabalhador. Então, neste caso, essa alteração de turno da noite para o dia é considerada válida, a empresa pode fazer, mesmo que o empregado não concorde. Agora, imagina a seguinte situação. O empregado que trabalha no turno do dia e a empresa mude ele para o turno da noite. Aqui temos mais uma alteração de horário, entretanto, mudando o turno do dia para o turno da noite. Neste caso, essa alteração é prejudicial ao trabalhador. Estou tirando o trabalhador de um trabalho que é saudável para a sua saúde, que é o trabalho diurno, para o trabalho noturno. Então eu vou prejudicar o trabalhador. Neste caso, para que essa alteração de turno seja considerada válida, depende de concordância do empregado. Pessoal, para fechar, eu quero trazer para vocês aqui uma última observação. Doutor, o senhor falou que a empresa tem o poder, tem ali a possibilidade de fazer pequenas alterações de horário. Agora, suponhamos que essa pequena alteração de horário cause um sério prejuízo para a minha vida. Imagina só, a empresa mude ali, faça com que eu entre um pouco mais tarde e saia um pouco mais tarde e eu estudo no período da noite. A faculdade onde eu estudo não tem outro horário, não tem uma turma de outro horário, eu vou ter que parar o meu estudo por conta dessa alteração de horário. Então, embora seja uma alteração de horário que a lei permita que a empresa faça, vai me causar um profundo prejuízo essa alteração de horário. Neste caso, é importante que você procure um advogado da sua confiança para que ele possa analisar, porque na minha análise, este caso que eu trouxe para vocês aqui, essa pequena alteração de horário, embora a lei traga que a empresa pode fazer pequenas alterações, essa alteração de horário vai causar um prejuízo muito severo para esse trabalhador, que vai ter que parar a sua faculdade por conta dessa alteração de horário. Então, neste caso, eu vejo que você, trabalhador, nessas circunstâncias onde a alteração de turno, a alteração de horário vai causar um prejuízo muito profundo, você pode sim procurar um advogado para que ele brigue na justiça, para que essa alteração de horário não seja considerada válida e consiga para você, trabalhador, se manter no horário de trabalho que você está atualmente para conciliar ali com o seu estudo. Pessoal, é basicamente isso aqui, falamos tudo sobre alteração do horário de trabalho. Esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que tenham gostado, um abraço, tchau, tchau.